Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, vamos iniciar nossa aula de Geometria de hoje falando da área de algumas figuras planas, começando pela área de um retângulo. Primeiramente, vamos ver o que significa calcular a área de uma figura. Bom, temos aqui um retângulo, e nesse exemplo ele tem 6 unidades de medida de largura e 4 unidades de medida de altura. Bom, e que unidade de medida é essa? Essa unidade de medida é o comprimento desse quadradinho, de cada um desse quadradinho, que eu estou chamando de U. Então, calcular a área desse retângulo significa calcular quantos quadradinhos de lado U conseguimos colocar aqui dentro. Notem que tem duas formas de fazer isso. Uma é você contar todos os quadradinhos um a um. 1, 2, 3, até o último. E a outra forma é a mais rápida, que é você multiplicar 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Observem que aqui dentro, então, nós temos 24 quadradinhos de lado U. Esse lado aqui que nós chamamos de base, vamos representar por B. E esse outro lado chamamos de altura, vamos representar por H. Então, eu posso dizer que para calcular a área desse retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura. Então, a área é calculada multiplicando a base pela altura, conforme está indicado aqui nesse retângulo vermelho. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, B vezes H. Um quadrado, a gente faz o mesmo cálculo. E o quadrado, na verdade, é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Então, você multiplica um lado pelo outro. Aqui eu estou chamando o lado de L ao invés de B e H. Quando se trata de quadrado, geralmente a gente representa por L. Mas nada impede de você representar aqui por B e aqui por H, com B sendo igual a H. Então, a área do quadrado vai ser lado vezes lado, ou simplesmente L ao quadrado. Porque L ao quadrado é L vezes L. Então, utilizaremos para o cálculo da área do quadrado essa fórmula aqui. Equivalência entre áreas. A equivalência entre áreas diz o seguinte: se você tem uma área, conforme essa figura aqui, por exemplo, se você calcular essa área, não importa como, mas se você calcular da forma correta, independente do método, essa área tem que ser a mesma. Como assim independente do método? Observe que aqui essa figura está em forma de T. Eu posso decompor esse T em um quadrado e um retângulo. Esse quadrado aqui tem 2 metros de lado. Aqui também são 2. Por que eu sei que essa medida é 2? Porque essa medida toda é 4. Como essa medida aqui é 2, então sobram 2. 2 vezes 2, 4. Então, a área desse quadrado é 4. E a área desse retângulo? 6 vezes 2, 12. A área do retângulo somado com a área do quadrado vai dar essa área total, que é uma área de 16. 16 o quê? 16 centímetros quadrados. Agora, uma outra forma de se calcular essa área também é você decompor isso daqui em 4 quadrados iguais. Ó. Se você fizer isso aqui, você, na verdade, tem 4 quadrados iguais. Cada quadrado desse tem 4 centímetros quadrados de área. Como que eu sei? 2 vezes 2, 4. Como os 4 são iguais, cada um desse aqui tem 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, que é exatamente o que está aqui em cima. Então, não importa como você vai decompor a figura. Se você fizer o cálculo certo, o resultado tem que ser o mesmo. A área do paralelogramo. A área do paralelogramo, assim como a do quadrado, é base vezes altura. Só que a altura do paralelogramo não é a medida desse lado. A altura é a distância entre um lado e o seu lado oposto. Esses lados opostos são chamados de base. Se você tomar esse aqui como sendo a base, uma das bases, esse outro aqui também é base. A altura é a distância entre uma base e outra, isto é, um segmento que sai desse segmento e atinge o outro formando um ângulo de 90 graus. E como que você calcula a área do paralelogramo? Mesma coisa do retângulo, base vezes altura.
A base, nesse caso, é 5,4 e a altura 3,2. Quando você multiplica 5,4 por 3,2, você acha 17,28, que é a área desse paralelogramo. Notem que a multiplicação ela pode ser indicada por ponto ou por x. Eu, particularmente, prefiro indicar por ponto, mas para não perder o hábito, vocês não esquecerem, em algum momento ou outro eu vou estar representando por x também. Então, pode ser representado por x ou por ponto a multiplicação. E a área do triângulo? A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por que isso? Notem o seguinte, se eu pegar esse triângulo que está em azul, ABC, e rebater ele para cima, nós vamos ter aqui dois triângulos iguais, ou um paralelogramo. Ora, a área do paralelogramo, nós sabemos que é base vezes altura. Quando eu faço base vezes altura, eu calculo a área desse paralelogramo, mas o triângulo é metade do paralelogramo, então por isso que nós dividimos por 2. E a definição de altura do triângulo é a seguinte, é um segmento que parte desse vértice, de um dos vértices, e atinge o lado oposto formando o ângulo de 90 graus. A medida desse segmento é o que a gente chama de altura. E para finalizar essa primeira parte, antes de entrarmos no exemplo, tem aqui a área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Esse par de lados, eles são apenas paralelos, eles não são iguais. E essas duas medidas aqui podem ser iguais ou diferentes também. A única característica é que as bases são paralelas. Essas bases paralelas recebem o nome de base maior e base menor de acordo com seu tamanho. E para calcular a área do trapézio, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, a medida da base maior somada com a medida da base menor, pega essa soma, multiplica pela medida da altura e o resultado disso tudo divide por 2. Notem que a medida da base maior e da base menor está entre parênteses, exatamente para dizer para você que primeiro tem que fazer essa soma, porque primeiro fazemos os parênteses. E aí, como exemplo, tem aqui esse trapézio de base maior 12, base menor 8 e altura 3,5. Fazendo a substituição, a base maior 12, base menor 8, altura 3,5, faz essa continha de cima e divide por 2. 12 mais 8 dá 20, 20 vezes 3,5 vai dar 70, que dividido por 2 dá 35, que é a área desse trapézio. Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá galera, vamos nesse vídeo aqui falar de área de algumas figuras planas, aquelas figuras mais importantes para vocês no momento, tá? E as figuras mais importantes no momento são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo e o trapézio, tá? Bom, cada uma dessas figuras tem um jeito de calcular a área. Então, primeiro, a gente tem que compreender o que é a figura, e segundo, a gente tem que compreender o que significa calcular a área, tá? Então, primeiro, vamos compreender o seguinte, como que eu sei que a figura é um quadrado, por exemplo, se no meu enunciado não estiver dizendo que é um quadrado? Se tiver escrito aqui em cima, quadrado, é muito tranquilo. Eu já sei que é um quadrado porque o enunciado está dizendo. Agora, tem uma outra forma de saber que é um quadrado, ainda que o enunciado não venha escrito quadrado. Essa outra forma consiste em você observar que a figura tem os 4 lados iguais e tem 4 ângulos de 90 graus. Na verdade, basta ter os 4 ângulos de 90 graus e 2 lados consecutivos iguais, que aí os lados opostos têm que ser iguais, tá? Bom, então o quadrado ele tem essa característica de ter os 4 ângulos internos retos e os 4 lados iguais. Bom, e calcular a área? O que significa calcular a área? Calcular a área significa calcular a quantidade de quadradinhos que a gente consegue colocar aqui dentro, tá? Então é como se eu estivesse contando a quantidade de quadradinhos que eu consigo colocar aqui dentro
Só que cada um desse quadradinho, como aqui está em centímetro, quantos quadradinhos de lado 1 centímetro eu consigo colocar aqui dentro? De forma intuitiva, isso pode ser feito do seguinte modo. Como aqui tem 5 centímetros, eu consigo fazer aqui 5 segmentos com lado 1 centímetro. Tá? Fazendo o mesmo na horizontal, 5 segmentos com 1 centímetro de lado, e aí como eu não estou usando régua, está ficando meio tortinho, imagine que isso aqui sejam quadradinhos de 1 centímetro de lado. Observe que aqui dentro eu tenho 25 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Mas na prática nós não vamos fazer nada disso. Tá? Na prática o que a gente faz é o seguinte. Cada figura tem um jeito de calcular a área. E a área do quadrado nós vimos que foi só multiplicar 5 com 5, 5 vezes 5, 25. Como vocês viram na parte teórica, a área do quadrado ela é calculada multiplicando a base pela altura. Então, um desses lados você chama de base e o outro você chama de altura. Quando eu multiplico a base pela altura, no caso 5 vezes 5, porque eles são iguais, né? Você tem a área do quadrado, que é 25 centímetros. 25 centímetros quadrados, ou seja, cabe 25 quadradinhos de 1 centímetro aqui dentro. Tá? É importante notar também o seguinte, aqui eu coloquei base vezes altura, mas no material de vocês a fórmula está assim, a área do quadrado igual lado vezes lado, L vezes L. Tá? Por que L vezes L? Porque nesse caso, esses dois lados são iguais. Então você pode chamar isso aqui de lado e isso aqui de lado, não tem problema. Agora, no caso do retângulo, tá? Essa figura aqui é um retângulo, você vai usar base e altura, porque os lados consecutivos têm medidas diferentes. Por isso que ele é retângulo e não é quadrado. Tá? Isso aqui é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Ok? Esse quadrado aqui, essa figura aqui é um quadrado. Como nós já vimos, todo quadrado é um retângulo. Por que todo quadrado é um retângulo? Vamos analisar as características do retângulo rapidinho aqui. Então, já sei que isso aqui é um retângulo. Quando eu digo que isso aqui é um retângulo, quando eu afirmo que isso aqui é um retângulo, eu estou afirmando que ele tem 4 ângulos de 90 e os lados opostos são iguais. Ou seja, se essa medida é 12, essa medida aqui também vai ser 12 metros. Se essa medida é 60 decímetros, aqui também vai ser 60 decímetros. Tá? Então, o retângulo tem 4 ângulos retos e os lados opostos são iguais. Observe que essa característica também é uma característica do quadrado. 4 ângulos retos e os lados opostos são iguais. Tá? Então, o quadrado tem a característica do retângulo. Por isso que a gente afirma que todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Para o retângulo se tornar um quadrado, os 4 lados têm que ser iguais. Tá? Bom, e como que a gente calcula a área do retângulo? Essa formulinha que eu botei aqui para vocês, base vezes altura. Então, vou deixar aqui em vermelho, a área do retângulo, vou chamar de AR, vai ser base vezes altura. Lembrando que eu usei essa mesma fórmula para o quadrado, só que no caso, a base e a altura são iguais. Então, a gente pode escrever também assim no quadrado. Tá? Voltando para o retângulo, você chama um lado de base, tá? E o outro de altura. Então é só multiplicar 12 por 60? Nesse caso, não. Por que não? Porque essa medida aqui, 12, está em metros. E essa medida 60 está em decímetro. É extremamente importante que essas medidas estejam na mesma unidade. Então, se esse lado está em metro, esse lado aqui também tem que estar em metro. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar isso daqui de decímetro para metro. Tá? Como vocês já estudaram aquela tabelinha, metro, decímetro, centímetro, matéria que nós já vimos, quem não lembrar é só dar uma olhadinha lá. A cada
cada 10 centímetros nós temos 1 metro, tá? Aliás, cada 10 decímetros nós temos 1 metro, tá? Porque cada decímetro são 10 centímetros. Então, isso aqui a gente pode fazer de forma direta. Isso daqui vai dar 6 metros. Tá? Agora que eu fiz a conversão, ó, de 60 decímetros para 6 metros, agora eu posso fazer a conta. É só substituir aqui e fazer a continha. Então, qual vai ser a área do retângulo? A área do retângulo vai ser a base, que no caso aqui é 12, multiplicado pela altura. Qual é a altura? 6. Então, você multiplica 12 vezes 6, que vai dar 72. 72 o quê? Aqui está em metro, então 72 metros quadrados. Isso significa que dentro desse retângulo cabem 72 quadrados, de 1 metro de lado. Tá? Vamos então continuar. Continuando, então, nós temos agora o nosso paralelogramo. Tá? Esse aí é o nosso paralelogramo. O paralelogramo ele tem uma característica muito particular. Ele lembra um pouco o retângulo também, só que os lados, esses lados, eles não necessariamente formam 90 graus com as duas bases. Tá? Então, você pega um retângulo e inclina essas laterais, tem o que nós chamamos de paralelogramo. Okay? Isso aqui seria um paralelogramo. Então, qual é a característica fundamental do paralelogramo? Ele tem os lados opostos paralelos e iguais. Tá? Então, esse lado aqui é paralelo a esse é paralelo a esse. E tem medidas iguais. Então, se aqui embaixo vale 10, aqui também vale 10 metros. Aqui eu não sei, vamos dizer que seja x, então aqui também tem que ser x. Então, o paralelogramo tem essa característica. Além dessa característica, é importante ressaltar que os ângulos opostos são iguais. Então, a medida desse ângulo aqui, ó, é a mesma medida desse ângulo aqui. E esse ângulo de cá também tem a mesma medida desse aqui embaixo. Tá? Então, os ângulos opostos têm a mesma medida. E a área do paralelogramo também é dada por base vezes altura. Só que agora tem um importante detalhe. O diferencial aqui é você saber identificar a altura. Tá? A base, simples, é 10. A base são os lados que você conhece. Se eu tivesse a medida x, por exemplo, e a distância desse lado até esse, eu diria que isso aqui seria a nossa base, mas eu não tenho, eu tenho a medida desse lado. Então, esse lado que eu sei a medida, chamo de base. E a altura é a distância entre as bases. Observe que aqui é uma base, aqui também é base, que tem a mesma medida. A distância entre a base e o seu lado oposto é o que nós chamamos de altura. E a distância entre esses dois segmentos aqui está aqui, ó, 8 metros, que é um segmento que parte de um lado, vai até o outro, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então é importante saber que a altura forma com a base um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, ângulo reto. E aí é só substituir na fórmula. A área vai ser base, que é 10, vezes a altura, que é 8. Então, a área vai ser 10 vezes 8, 80. 80 o quê? 80 metros quadrados. Sempre vai ter esse expoente 2 aqui, quando se tratar de área. Tá? Vamos agora para o triângulo. O triângulo é uma figura bem simples de identificar. Tá? Se tem 3 lados, um polígono de 3 lados, então é chamado de triângulo. E a área, vou botar logo o nome dele aqui, triângulo. A área do triângulo vai ser calculada pela fórmula que vocês viram lá no texto base. A área do triângulo, chama de AT. Eu esqueci de colocar um P de paralelogramo aqui. Ó. É importante só para identificar a figura. A área do paralelogramo é base vezes altura.
tá? Então, só para identificar que aqui eu estou calculando a área do paralelogramo. Então, vou colocar o Pzinho aqui só para identificar que é um paralelogramo. Tá? E vamos voltar ao nosso triângulo. Então, a área do triângulo, que é AT, vai ser base vezes altura dividido por 2. Tá? Bom, nós sabemos já que a base e a altura formam um ângulo de 90 graus entre eles. Tá? Então, a base e a altura formam um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento aqui, esse segmento formam um ângulo de 90 graus, logo um é base e outra é altura. Observe ainda que as unidades de medidas são iguais. Aqui está em decímetro e aqui também está em decímetro. Então, não precisa fazer conversão nenhuma. Basta substituir aqui na fórmula. A área do triângulo vai ser a base, que no nosso caso é 8, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Notem que, se você trocar a ordem da base e da altura, não vai fazer diferença nenhuma, porque isso aqui é uma multiplicação. Como vocês sabem, a multiplicação é comutativa. Se você trocar a ordem dos números, o resultado é o mesmo. Tá? Então, não se preocupem em saber, esse daqui é a base ou esse aqui é a base. Tanto faz. Tá? Se você disser que 4 decímetros é a base, 8 decímetros será a altura. Se você disser que 8 decímetros é a base, 4 decímetros vai ser a altura. Então, um é a base e o outro é a altura. Fazendo a continha, então a área do triângulo vai ser 8 vezes 4, que é 32, dividido por 2. Isso vai dar 16. 16 o quê? 16 decímetros quadrados. Tá? Essa aqui é a área desse triângulo. Ok? E para finalizar o nosso vídeo, tem aqui um triângulo. Tá? Aí eu coloquei aqui 3 medidas, mas nós já sabemos que nós não vamos usar essas 3 medidas. Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu só vou precisar da base e a altura. Bom, por que eu coloquei essas 3 medidas aqui? Para deixar claro para vocês que a altura não pode ser o 5. Porque esse segmento 5 não está formando um ângulo de 90 graus com a base. O que forma um ângulo de 90 graus com a base é essa altura aqui, esse segmento de 4 centímetros. Tá? Então, na hora de fazer a conta, vamos fazer a nossa substituição aqui. A área do triângulo vai ser base, que é 7, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 7 vezes 4, 28, e dividido por 2 vai dar 14. Tá? 14 o quê? 14 centímetros quadrados, porque a nossa unidade de medida ali está em centímetros. Ok? E para finalizar, vamos ao nosso trapézio. Tá? O trapézio é um quadrilátero que tem uma propriedade muito bacana também, simples. Propriedade simples por quê? Basta ter um par de lados paralelos. Se ele tem um par de lados paralelos, essa figura é chamada de trapézio. Nesse caso, 7 centímetros e 13 centímetros são lados paralelos. E esses lados paralelos são chamados de base. E como nós vimos lá na parte teórica, a área de um trapézio vai ser calculada pela seguinte fórmula. Eu vou botar aqui, TP para trapézio, porque eu usei T para triângulo. No trapézio eu vou botar TP, tá? Abreviação do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Observe que a base maior e a base menor estão entre parênteses. Porque, embora isso aqui seja uma adição, essa adição vai ser feita antes da multiplicação. Por isso que nós colocamos entre parênteses. Tá? Então, a base maior, que é o nosso Bzão, seria o 13. A base menor, que é o nosso Bzinho, seria o 7. E a altura? A altura é o 8, que é a distância entre uma base e outra. Tá? Que tem um ângulo de 90 graus com a base. Ok? Então, fazendo a substituição aí,
Tá vendo? Devido às substituições, temos que a área do trapézio, tá? Não vou ficar colocando esses índices aqui sempre não, tá? Basta colocar na fórmula. A área do trapézio é isso aqui. Então, a área que eu estou calculando vai ser 13, que é a base maior, mais 7, que é a base menor, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Então, fazendo a substituição, tenho 13 mais 7, 20. Aqui é uma multiplicação, então vai ficar 20 vezes 8, está aqui o pontinho de multiplicação, dividido por 2. Ora, 20 vezes 8 dá 160. Então vai ficar 160 dividido por 2, que vai dar 80. Observe que tem um jeito mais rápido de se fazer isso, tá? Vou fazer do jeito mais rápido aqui em azul. Qual é o jeito mais rápido de se fazer isso? Eu posso primeiro dividir para depois multiplicar. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 20, 80. Tá? 4 vezes 2, 8, repete o zero. Observe que o resultado é o mesmo. 80 é o quê? 80 metros quadrados. Tá? Porque a unidade de medida ali é o metro. Ok? Grande abraço para todos, boa atividade, vamos aos exercícios. Até lá.